nosso objetivo, o meu objetivo principal aqui ao lado da Andrea é tirar uma dúvida dos nossos clientes sobre doação de órgãos e também doação de sangue e transfusão de sangue. André, como que você vê isso dentro do sistema? Como que isso atua tanto para o doador como para quem recebe a doação? Tá. Primeiro eu agradeço muito pelo convite. O Eurípides é uma pessoa muito, muito, muito querida, um grande profissional, um grande colega, grande constelador, né? E a gente pode conversar sobre isso vendo de duas formas, tanto a parte sistêmica quanto da parte física, né? Aquelas reações de ação-reação, de dar e receber, promovendo que os dois sistemas fiquem em paz, quem está dando e quem está recebendo. Olha só, a coisa mais importante é primeiro entender, nós e você que está nos ouvindo, entender que a gente só dá o que a gente tem dentro. Eu não consigo dar o que o Eurípides tem dentro. E o Eurípides não consegue tirar de mim o que a nossa amada, que está nos ajudando hoje na gravação, tem dentro. E nem a dona da casa, a Mônica. Cada um tem a sua individualidade dentro do sistema, certo? Então, assim, eu, como sempre, vou usar os papéis, né? E o post-it. Então, aqui a gente tem um indivíduo. Só essa informação já basta muito pra gente. Eu só consigo dar o que eu tenho dentro. Então, eu vou pegar duas coisas. O sangue e os órgãos, certo? Certo. Aí me fala assim, quem está doando sangue, no momento que o cara está doando sangue, ele está vivo ou ele está morto? Vivo. Ele está vivo? No momento em que o cara está doando o órgão, ele está vivo ou ele está morto? Está morto. Ele está morto? Tá morto. Essa condição do cara estar vivo, dando a possibilidade da outra pessoa receber um sangue e continuar a viver, eu tenho um vivo para um vivo, certo? Eu tenho um peso dentro do meu sistema de quem está dando e um peso de quem está recebendo. Vamos lá. Imagine que assim, é um peso 1, eu doar sangue. Porque a gente sabe que em 15 dias, no máximo, mas no máximo, eu estarei mais saudável depois de doar o sangue. Claro, eu não posso ter uma doença, não posso ter hepatite, eu não posso ser HIV positivo. Tenho algumas doenças ali que eu não posso ter, né, para doar. Isso a gente nem vai conversar agora, a gente pode fazer até uma outra aula para falar de doenças dentro do sistema. Mas, digamos que eu tenho um peso 1, para uma pessoa que está dando sangue e ela vai melhorar depois dessa doação. Quanto maior é o peso dentro da família, para o cara que morreu. Eu tenho a dor do luto. Eu tenho a dor dos sonhos não realizados. Normalmente, quem está disponível para doação são pessoas que sofreram acidentes. Então, eu tenho uma tragédia envolvida. Presta atenção, isso aqui melhorou a vida do cara. Ele doou o sangue dele renovou, ele está melhor. Aqui eu tenho uma tragédia envolvida. Essa tragédia, ela vira um peso. Lembra quando a gente estudava química, Eurípides querido, que existia um corpo de fundo? Eu dava alguma coisa para aquele tubo, é como se o tubo se afastasse de mim e ele descesse. E isso acontece, quando eu dou alguma coisa para você, pega isso. Você se afasta de mim e vai para baixo. Então você tem um tempo, que às vezes é 1 hora, às vezes é 1 mês, às vezes é 1 ano, em que eu tô aqui para receber. E você me devolve. Entendem? Isso aqui tem um peso para a doação de sangue.
é completamente diferente para a doação de órgãos. Porque eu tenho um documento para doação de órgãos, mas eu tenho aquele familiar dizendo, ok, a minha doação vai ser maior que a minha dor. Já chegaram famílias para mim, desesperadas no dia da morte, não querendo realizar a doação. E eles não são obrigados. A mãe não quer. Fala, o quê? Meu filho sofreu um acidente, eu tô com dor, eu quero que todo mundo morra. Ela tem esse direito. Porque o que ela está dando não é um órgão. É a tragédia. É a tragédia. Você acabou de tomar um copo de água. O mesmo movimento que eu tenho para dar o rim ou o fígado para você é o mesmo que o copo de água. Não deveria me faltar nada. Porque eu só dou o que eu tenho sobrando, o que eu tenho dentro sobrando. Que no caso do órgão, ele mexe totalmente com o sistema familiar. Veja bem, posso continuar? Se tem mais alguma... Você entende que ali a legislação ela vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso. Aqui a gente pode, mais ali do nosso entendimento sistêmico, aprofundar, né? E a gente pode falar, sim, sobre o que a gente estava conversando um pouquinho antes, que é sobre o que o governo, por que ele incentiva a doação. E aí a gente já faz uma verificação sobre isso, tá? Okay. Pensa assim, lembra lá de física que eu tenho uma força resultante, que é o produto da massa com aceleração? Lembra disso, né? A gente estudou. Tem gente que não estudou muito, mas mais ou menos dessa lembra. Eu tenho uma força que me provoca ali um resultado. Eu tenho um resultado. Por isso que eu não tenho um esforço para viver. Eu tenho uma força em movimento de um resultado. O que eu precisei? Uma aceleração e uma massa, certo? Certo. Se eu pego esse sangue e acelero pelo que eu tenho de melhor dentro da minha personalidade, não contando com quem doou, eu pego do vazio esse sangue. Eu só pego o sangue como eu peguei a água. Eu tenho a minha massa, estabelecida com saúde graças àquele sangue, com uma aceleração dentro das minhas possibilidades de personalidade. Resumidamente, que a gente tem a máscara, o eu inferior e o eu superior. Presta atenção. O cara que doou, o Eurípides doou sangue para mim. Se você deu o sangue para mim, acelerado por um ego, é muito melhor que antes de você receber o sangue, você passe pelas mãos do Eurípides. Constele isso. Constele, tem vários, né, consteladores aqui, os nossos colegas, né, a própria Mônica, o Léo Torino, o Eurípides, pessoas no Brasil todo, no mundo todo. Para que você tenha a possibilidade de pegar esse sangue no vazio, sem a aceleração egóica. Presta atenção. Você foi doar, porque você não quer ir trabalhar hoje. A sua aceleração é completamente inferior, porque você está recebendo para trabalhar. É indigno você não ir trabalhar e aí em troca você doa teu sangue. E o carinha lá, que já está morrendo, e ainda você dá uma aceleração em eu inferior para ele. Inferior. Entende? Entendi. Ok. Você doou o sangue como era importante para ti, em troca do dia de folga para você ir para o jogo, por exemplo. Um exemplo. E até aqui, nesse parâmetro do doador, a melhor forma de doar o sangue é não querendo nada em troca. Absolutamente nada. Porque aí eu vou para a mágica da nossa existência. Que é o vazio. Quando eu faço alguma coisa para alguém no vazio, isso automaticamente retorna para tudo que eu tinha direito do universo e ainda não tinha vindo para mim. Se a pessoa for doar o sangue e ela não quer nada, Eurípides, você não quer nada disso. Você não quer o dia de folga, você não quer meia num show, você não quer dinheiro, você não quer o lanchinho, você não quer nada. Isso vai virar uma moeda.
de troca lá com a sua conexão piramidal, com a sua conexão com o seu divino, e a sua vida pode melhorar. Mas o que você quis? Nada. Ele quis o vazio, ok? Aí eu que estou recebendo sangue. Então eu tô doente, posso morrer, né? Vou morrer se eu não receber esse sangue, que pode ser do Eurípides ou de outra pessoa. Não é algo assim tão delicado quanto os órgãos, né? Que é muito individual, né? Nós somos seres individuais. Imagina o meu rim ser possível para você. É um casamento, né? Mas voltando aqui para o sangue. Quando eu recebo esse sangue, eu estou morrendo. Se eu for dar o que eu tenho dentro para Eurípides, o que eu vou dar para Eurípides? Vida ou morte? Morte. Então, o que eu tenho que dar para você, Eurípides? Nada. O vazio. O vazio. Eu não posso querer saber quem doou esse sangue. Eu não tenho que fazer nada por esse sangue, além daquelas regras da gratidão que o Ho'oponopono nos ensina muito. Obrigada, eu sinto muito, eu te amo. Porque isso é como o reiki, ele vai para todos, não necessariamente só para Eurípides. Então lembra, a sua doação, o que você recebeu do sangue, ela não existiu, ela é vazia. Se você quiser dar algo para quem te deu isso, você não tem coisas boas dentro desse momento. Qual é a sugestão sistêmica e equilíbrio físico? Que você melhore, porque quem está precisando de você é você mesmo agora, que recebeu esse sangue. Que você procure as instituições que aquelas crianças foram jogadas no vazio. Que os idosos foram jogados no vazio. Entende que não é para Eurípides que eu vou dar. É lá eu vou pentear o cabelo da vovó, eu vou contar a história para criança, eu vou fazer ovo de Páscoa para criança abandonada, que aquelas crianças estão aqui. Se eu fiquei com agradecimento, a necessidade do agradecimento, porque as pessoas vêm procurar, né? O que eu faço agora porque a pessoa me salvou? Tem muita coisa envolvida, tem o teu pertencimento nisso. Né? Você está pertencente à vida, senão com certeza nenhum sangue ia chegar para ti. Se você recebeu algo, é porque você é merecedor disso. Você tem merecimento. Então, se você está com peso, dê para quem também foi abandonado no vazio. Entende? Tranquilo, né? Sobre o sangue, porque com os órgãos a gente vai demorar um pouquinho mais. Sobre o sangue, Eurípides, tem mais alguma coisa que tenha chegado para ti, alguma dúvida? Eu acho que essa parte da explicação, André, ela é suficiente. Por as dúvidas que surgem dentro dos grupos, nos workshops. Eu acho que é suficiente. Esclareceu. Ótimo. E assim, a gente sempre vai estar disponível, esse vídeo vai para o canal do YouTube do Eurípides. A gente sempre vai estar disponível para tirar dúvidas, tem várias palestras, né? A gente pode se encontrar mais vezes para conversar. E vamos agora falar da doação de órgãos. O ponto principal que a gente até levantou hoje é sobre a dor. Alguém, uma família, está sofrendo muito. Porque é uma tragédia envolvida. Tem uma tragédia envolvida. Essa família que doou, vou colocar você como doador de novo, tem uma tragédia envolvida. Muita dor. E a minha família que tá morrendo? Tem outra tragédia envolvida. Amores queridos, vocês não podem estabelecer o dar e receber aqui entre uma família e outra, porque eles vão ficar mais doentes. Não é que a pessoa fica mais doente porque recebeu um rim, é porque a troca foi errada. Não deveria ter tido a troca. Eu dou o copo de água para o Eurípides e não quero nada. Nada. Você perdeu alguém. Um filho e uma filha. Precisa, naquele momento da morte, decidir se vai doar ou não. Tem a minha mãe chorando que vai me perder.
Ah, você vai fazer um transplante de fígado? Ninguém faz transplante de fígado porque não tinha o que fazer hoje. É porque a pessoa vai morrer. Então tem a tua dor com a dor do meu pai. O que o Eurípides, como pai, deveria sentir no momento em que ele doa o fígado para essa família que meu pai recebe para colocar em mim? Nada. Nada. Aquele pensamento, Eurípides, esse é o mais grave, que a vida do teu filho vai continuar porque o fígado continua, ele é grave. E isso acontece. E isso acontece. As pessoas recebem fígado de alguém, ou coração, e elas se separam depois de um mês. Porque não era a mulher da vida. Entendeu? A mulher da minha vida não existe, porque na minha vida é um homem. E como é que eu poderia continuar casado sendo que o fígado dessa pessoa era apaixonado por uma outra pessoa? Se você desejar que a vida do seu filho continue, porque você doou o rim, a córnea, não doe, você não está preparado para doar. Se você está doando algo vital para alguém, achando que essa vida pode continuar, ela vai continuar, mas ela vai continuar com sofrimento. Veja se há amor o suficiente dentro de você para que você não queira nada. Nada. Andréia, tem o exemplo do Bert sobre uma constelação que ele fez de um rapaz que doou um rins para um amigo. E o cara estava vivo. Estava vivo. Só que o doador, ele começou a ter pesadelos e sentimentos de pânico. Fez a constelação com o Bert, e o Bert falou assim: você matou seu rins, porque quem recebeu o rins dele já era a segunda tentativa, e a pessoa, o destino dela, na constelação demonstrou que era um destino de morte. Sim. E o doador, esse amigo, na intenção de fazer o bem, né, na consciência dele, de fazer o bem, ele estava interferindo no destino. O Bert fala que ele quis fazer um papel de Deus. Ele brincou de Deus. Brincou de Deus. E isso é muito grave, principalmente para as heranças dos dois. Porque se eles estragarem com a vida deles, também é só uma vida. Agora o problema é que o que eles estão fazendo aqui está ficando no mínimo 7 gerações para todos os herdeiros. Né? Para os filhos, para os sobrinhos, para o dinheiro, para os clientes, para os pacientes, enfim. Para todos que são menores, né? O que eu estou fazendo hoje, o que o Eurípides está fazendo hoje, ele está cativando. Ele é responsável pelo aquilo que ele cativa. Você tem aqui a tua filha, o teu filho, os netos, os clientes, o dinheiro, tá. Se você quer brincar de Deus, você sai dessa postura de cuidar deles e vai lá pro alto da casa. Essas pessoas ficam abandonadas. Então, a forma mais fácil de ter o pânico noturno, de ter pânico durante o dia, não conseguir falar com pessoas, o suicídio, porque ele não tá mais cuidando de quem pertence a ele. Você entende? E mais assim, eu não posso querer nada pro outro. Lembra aqui dessa conversa antes que já explica essa constelação que o Bert fez. Se você dá 5 órgãos do seu filho, o seu filho está morto. Morto. E você está vivo. Você vai sair da mesa e vai continuar vivendo. E o seu filho, o que o morto quer? Ser morto. Ser morto e ficar em paz. Ele quer ficar em paz. Porque a paz só pertence aos mortos. Eu não estou em paz. Eu tô aqui, a gente tá fazendo o melhor para você que tá nos assistindo. Só que quando terminar, a gente vai querer tomar café. A gente vai querer gravar mais uma. A gente vai querer fazer mais uma verificação. Aí eu vou querer ouvir o Eurípides. Daqui a pouco o Eurípides vai jantar. Nós temos necessidades. Os vivos não estão em paz. Eles têm necessidades. Os mortos só querem ficar em paz. Guarde isso. Então, se esse cara, ele doa 5, porque o filho dele
vai viver 5 vezes em outro corpo? Como isso seria possível? Ou então em vários corpos, né? Em vários, são vários corpos. E isso não é possível. É a destruição. Ele só está passando a tragédia para todas essas famílias. Tragédia existe. Toda família tem tragédia. Essa tragédia tem que ser silenciada aqui dentro. Ela não tem que ser passada para frente. Lembra daquela frase que a gente ouve desde criança? Problema passado é problema dobrado. Eu tô conversando com o meu problema com o Eurípides, que é um amigo meu, não é um terapeuta. O que eu tô fazendo com o meu problema? Só tô dobrando ele. Eu tô dobrando, porque ele vai chegar lá, vai contar pra mãe, contar pra esposa, contar. Não. O problema, ele tem que ser silenciado aqui dentro. Verificado aqui dentro. Eu tenho pertencimento aos meus problemas e eu consigo resolver eles. Certo? Aqui sobre a doação. O que a família que está recebendo esse órgão pode se movimentar? Cadê o meu vazio daqui? No vazio. Se você criar a expectativa de que o seu filho vai sair do hospital porque agora ele tem um rim novo, e que daí o seu filho finalmente vai se formar, vai cuidar da filha, vai estudar, vai ganhar dinheiro. Olha a conta que você está arranjando pro cara, ele vai morrer. Não, eu peguei mais de 100 casos que a pessoa recebe o órgão, 1 mês depois morre. Ou com infarto, morre atropelado. Ele queria morrer. Veja se tem bondade o suficiente dentro de você e tolerância à dor o suficiente dentro de você para que você liberte os seus familiares. Para que você libere os seus familiares. Para que os vivos sejam vivos se eles quiserem viver. E os mortos sejam mortos se eles quiserem morrer. Seguir o destino. Seguir o destino. Seguir o fluxo. Seguir o fluxo. Vira uma guerra. Se você que é o pai de quem doou e o meu pai que está recebendo essa doação forem equilibrar, isso aqui é uma guerra. Porque vocês vão brigar quem é que merece mais. E eu garanto, matematicamente, você terá ódio se eu sair do hospital feliz. Você terá ódio. Você vai desejar que eu morra. Se eu me formar, virar juíza, uma médica, porque o seu filho morreu. Nós somos seres individuais. Então, para que você tenha paz, você entendeu o que eu falei? Porque o ladinho do amor é o ódio. Na verdade, o ódio e o amor são a mesma coisa. É só a forma que você está canalizando. Se eu estou canalizando na minha superioridade ou na minha inferioridade. Então, a melhor forma de receber e doar o órgão é o vazio. É como se aquilo fosse só mais um jantar. É como se fosse só mais um amanhecer, sem as expectativas. E isso aqui a gente está falando dos pais, né? Mas a própria pessoa que recebe o órgão, cuide-se. Vá honrar esse sistema, né? Procure ajuda. Procure ajuda sistêmica, para que você de alguma forma possa honrar essa família. E se tiver a possibilidade de honrar, honre as famílias que estão no vazio. As pessoas que não estão nem no Brasil passando fome, num território muito distante. Vai alfabetizar crianças que não conseguem escola, não tem professores. Eu sei ler, sei escrever, isso já é uma ferramenta. Eu posso ensinar alguém sem querer nada daquela pessoa, certo? E quanto mais a gente conversa sobre o sistema, mais a gente entende que é daqui para dentro. Daqui para dentro. Eu só posso querer algo daqui para dentro. E para os outros, o nada. O nada.
para que eu tenha paz. E assim, ó, esse tema dos órgãos, ele é complexo, né? Tem muitas formas da gente conversar sobre isso. E a gente pode marcar mais vídeos, né? A gente pode receber mais informações, mais e-mails, escreva pra gente e nós teremos a total disponibilidade em conversar. Eu quero fazer uma verificação só sobre o governo, eu vou te usar para fazer essa verificação. Essa verificação que nós faremos é sobre o governo, né? O que o governo está disponível para ter quando ele quer a doação, porque o bom mesmo é querer e explicar como a gente pode fazer de forma correta, né? Mas eu vou fazer essa verificação com o Eurípides, utilizando aquela lei da ação e reação e ver o que fica mais leve. Quando nós verificamos no post-it, a gente está colocando uma ação aqui e lendo a reação. Então, a decisão mais certa é quando a decisão é leve. Tudo bem? Então, só um pouquinho que eu vou escrever aqui. Eurípides, querido, me diz o que você sente em cada mão. Essa tem incômodo. A esquerda. Essa aqui é mais leve. Tá. Essa é a mais leve? É. Ok, pode ir. Tá, olha só. Essa que tem incômodo. O governo pela vida. O governo pelos impostos. Antes da gente começar, eu falei pro Eurípides assim, Eurípides, via de regra, 100% dos casos, o governo não é uma opinião, tá? É uma afirmação sistêmica. O governo, ele não está interessado na vida do outro, que o outro seja feliz. Ele está interessado no cara de 19 a 45, 43 anos pagando impostos. Você falou. Falei. E é isso. É leve para o governo fazer campanha de doação porque ele quer os impostos. E o que tem de errado nisso? Nada. Pois a nossa sociedade precisa pagar os impostos. Precisa pagar. Eu só peço que você que está me ouvindo busque informações e orientações sistêmicas antes de optar por isso ou por aquilo. O governo quer que todo mundo seja feliz para pagar impostos, não pela vida. Não tem nada com a vida. Tem a ver com a continuação da sociedade. E para mim tá tudo bem. Eu pagando a minha guia no dia 20 em dia, estamos bem. Feliz é quem paga 1 milhão de impostos, né? Foi tranquilo aqui a verificação? Se a gente concordar sem querer nada do governo em troca, a gente é feliz com o governo. O governo só está fazendo a parte dele, né? Ainda tenho mais uma pergunta sobre como você trabalha com empresas, auxiliando os empresários dentro da empresa. Eu queria fazer uma pergunta em relação, por exemplo, um fundador que vinha a falecer e a família doa os órgãos dele. Ou então um descendente, sócio desse fundador, que recebe também órgãos. Como fica essa empresa dentro do sistema? Tá. Ela pode ficar intacta, referente aos órgãos, ou ela pode quebrar por essa referência aos órgãos. Uma empresa que o fundador morreu, ela tem mais possibilidades de morrer junto, né? Isso, daí depois a gente conversa sobre isso, mas falando só dos órgãos. Lembra o seguinte, se, por exemplo, eu tenho o dono da empresa morreu, certo? Certo. Se a mãe dele ou a esposa dele querem doar o órgão porque ele era muito inteligente, então que ele continue, porque a esposa não consegue viver sozinha melhor, ela vai se sentir melhor de saber que essa pessoa continua de alguma forma, e ela busca quem recebeu esse fígado para ela poder conviver.
Então ela cria expectativas, ela não deixa o morto em paz. Ela deu algo. Ela criou expectativas. Ela vai receber. Ela não ficou no vazio. O que é que essa família queria morrer? Essa família está morta. O que eles têm para dar? Morte. Morte e dor. Essa morte pode quebrar a empresa. Pensa assim. Esse cara que está muito doente, se ele não recebesse alguma coisa de um morto, ele ficaria vivo ou ficaria morto? Morreria. Morreria? Morreria. Ele morreria. Então é morto com morto. Deixem os mortos em paz. Vai chegar a tua hora de morrer. Aí você faz o que você quiser. Mas agora, deixe os mortos em paz. Não crie expectativa na doação. Porque essa família que recebeu, ela só tem para dar a morte. Ela pode quebrar a empresa, sim. E eu não sou contra nem a favor da doação de órgãos. Eu sou a favor do equilíbrio. Se você sabe doar, então que seja com equilíbrio, sem expectativa nenhuma. Se você não sabe doar o fígado do teu marido, talvez você não tenha a capacidade nem de doar um chocolate na Páscoa. Né? Eu vou doar esse chocolate porque eu quero que as crianças sejam mais felizes. Não doe. Não doe, porque essa criança vai ser obrigada a ser feliz para te melhorar o ego. Não doe. Essa foi uma conversa, né, que a gente teve. Acho que deu para entender, né? Sobre, ela pode quebrar tudo. Pode quebrar o casamento, a empresa, tudo. Ok, então hoje aqui a gente conversou sobre a doação de sangue, sobre a doação de órgão, alguns parâmetros. Esse assunto, ele é extenso. E a gente com certeza vai voltar, né? Eurípides, tem mais alguma pergunta? Não, por hoje está suficiente. Tá. Muito grata por nos ouvir, por estar aqui presente conosco. Eurípides, querido, muito obrigada pela oportunidade. Vamos seguir, né, em frente. Eu quero agradecer a Andréia, porque ela, para mim, é uma referência nos meus trabalhos. Sempre estou mencionando o nome dela. O que eu aprendi com ela é muito grandioso. Sempre eu me recorro a ela quando eu tenho minhas dúvidas. E essa questão aqui que nós trouxemos, doação de sangue, de órgão, eu já havia pesquisado com outros profissionais, mas na parte genética ela trouxe, e sistêmica ela trouxe mais complemento. E para mim foi bom. Que bom. Eu espero que também os nossos clientes, tanto o meu como os dela, fiquem satisfeitos pela esse bate-papo, né? Eu agradeço cada um de vocês e agradeço a André. Então, muito grata. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.